Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí, com mais notícias do nosso Vascão. Meus amigos, hoje é dia de Vasco pelo Campeonato Carioca. Vamos falar muito do jogo contra o Madureira, onde você vai poder assistir essa partida. Provável time do Vasco, né? Devemos ter um time aí bem mexido, mesclado mesmo. Vamos falar também da negociação com o Spinelli. Está muito perto desse jogador ser novo reforço do Vasco. A negociação avançou demais nesse último final de semana. Vamos também falar de patrocínio master e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do canal. A gente quer chegar agora a 230 mil inscritos, hein? Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí, hypando também nossos vídeos, hein? Tamo junto. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar o Madureira fora de casa aí no Campeonato Carioca. Jogo às 8 horas da noite. Esse jogo terá transmissão na GE TV aqui mesmo no YouTube, também no Sport TV e Premier Clubes. O Vasco aí precisa vencer para sonhar com a classificação às quartas de final lá do Campeonato Carioca. E claramente aí o Vasco tem totais condições de vencer esse jogo hoje, até para apagar a péssima estreia que a gente teve lá no Campeonato Brasileiro diante do Mirassol, o jogo fora de casa, né? Sempre bom deixar claro que nessa semana o Vasco vai jogar duas vezes aí, amigo. Vai jogar hoje, na segunda-feira e na quinta-feira, joga em São Januário pelo Brasileirão diante da Chapecoense. Um jogo aí que o Vasco vai ter a Chape pela frente aí, um adversário que já venceu no Brasileiro, ganhou com autoridade do Santos de 4-2 e com certeza não vai ser esse jogo tão fácil assim, né? Porque muitos torcedores acham que o Vasco vai amassar a Chapecoense na quinta-feira, só que hoje a realidade é diferente, né? A realidade é que o time não consegue ser bem treinado pelo Diniz, o time não vem mostrando uma boa postura para nós torcedores e vem perdendo aí por vacilos individuais, muito também pelo que pede o nosso próprio treinador, algo que muitos jogadores do Vasco não conseguem fazer, né? Jogadores não têm técnica apurada para sair jogando lá de trás. O Piton é um belíssimo caso, né? Onde ele já foi expulso já no primeiro jogo da temporada, entregou 2 gols a adversários, um no Clássico e outro nesse jogo contra o Mirassol. E o Vasco acabou perdendo 2 dos 3 jogos que ele comprometeu a equipe. Com certeza, muita coisa tem que mudar, principalmente a filosofia do Diniz. Infelizmente, isso é praticamente pedir para chover no molhado. Claramente aí o Diniz é um treinador que, na minha opinião, não tem que seguir no Vasco. Vejo muito vascaíno ainda iludido com o Diniz. Quando que esse time vai dar liga, cara? A gente não sabe, né? Vai ser o quê? Depois da Copa do Mundo? Quando o Vasco estiver na Série B? Porque, cara, hoje o cenário é muito desfavorável para o Vasco, com o Diniz no comando. O time não tem evolução, pelo contrário, o time evoluiu, não está jogando absolutamente nada em comparação em alguns momentos de 2025. A gente sabe muito bem que a reta final do ano passado foi terrível, exceto lá na Copa do Brasil, Clássico contra o Fluminense, né, que foi o único jogo digno que o Vasco fez. Mas, restante, cara, bem complicado, muita coisa está errada, muita coisa tem que mudar. E esse respaldo todo que a diretoria do Vasco dá ao Diniz, isso me assusta, isso me deixa muito preocupado, porque as pessoas não estão enxergando o futuro do Vasco, e sim apenas a opinião delas, e sim o que elas entendem que é o melhor para o Vasco, o que elas acham que pode ser o melhor para o Vasco, e claramente o Diniz está mostrando para todo mundo que não é capaz de treinar esse time do Vasco, de fazer o Vasco campeão, por exemplo. O Diniz não é capaz de fazer isso, e na minha opinião o Vasco tem que ir aí tentar, pelo menos, corrigir os erros para não passar vergonha, tanto no Carioca e também nessas rodadas iniciais de Campeonato Brasileiro, que já me assusta, já me preocupa bastante mesmo. E para hoje, o Vasco vai ter aí uma mescla no time titular aí, o time do Vasco vai ser composto por jogadores reservas, com jogadores que vêm ganhando poucos minutos, né? Possivelmente hoje o Vasco deverá entrar em campo com Léo Jardim, Pumita na lateral direita, ainda sem o PH, que estava lesionado, ficou fora até da estreia do Brasileirão, Carlos Cuesta e Robert Renan na zaga, João Vitor na lateral esquerda, muito possivelmente ali vai jogar no lugar do Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê e JP no meio campo, Johan Rojas um pouco mais avançado, Andrei Fernandes, o jogador da base, ou o David e também o Andrés Gomes. Esse é o provável Vasco que vai encarar logo mais o Madureira às 8 horas da noite. Comenta aí qual o seu palpite, qual o seu placar. Na minha opinião, 1-0 Vasco com muito suor mesmo, vai ser um jogo bem sofrido hoje esse time. Bom, pessoal, tivemos aí nesse último final de semana informações sobre patrocínio master, né? Como todo mundo sabe, o Vasco está sem uma nova patrocinadora master desde a saída da Betfair no fim do ano passado. A diretoria viu a saída aí da casa de apostas como algo natural,
já que a empresa também deixou outros clubes, como por exemplo o Cruzeiro. O Vasco tem cuidado ao negociar com empresas de casas de aposta. A diretoria entende que há muitas empresas no ramo que não têm consistência financeira. Sempre bom deixar claro que o Vasco recusou duas propostas aí nos últimos dias, que teria sido da 01Bet e da Energia Bet. O Vasco teria entendido que não tinha garantias suficientes para conseguir concretizar o negócio com essas empresas. O Vasco deseja se reposicionar no mercado para que o clube possa receber maiores patrocínios aí no país. A estratégia é valorizar a camisa com grandes marcas que podem alavancar as finanças, assim como aconteceu com a chegada da Nike, novo fornecedor esportivo do Vasco. Vale ressaltar que também tivemos informações que o Vasco está buscando patrocínios, além de somente casas de apostas. O Vasco também pode estar negociando com outros tipos de empresas, né, que não são do ramo esportivo, por exemplo. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. O que a gente sabe é que o Vasco tem negociações com muitos patrocinadores, só que poucos vêm dando garantias aí ao Vasco, como é o caso dessas casas de apostas, né? Vamos torcer para que aconteça algo bom. O Vasco deseja dobrar o que a Betfair pagava e deseja receber entre 70 a 80 milhões anuais com um novo patrocinador master aí. Isso seria em valores fixos, né? Porque a Betfair tinha algumas metas extrapolantes que poderia chegar a esses valores, só que o Vasco nunca conseguiu atingir essas metas e o máximo que a Betfair pagou ao Vasco teria sido entre 40 a 45 milhões anuais. O Vasco quer dobrar esses valores ou chegar num valor perto do dobro aí para que tenha um novo patrocínio master. E por isso que a gente está demorando um pouquinho aí para tentar trazer uma nova patrocinadora, que é muito importante para o Vasco, para as finanças do clube, né? Comente aí o que você acha dessa, digamos, calmaria e paciência do Vasco no mercado para trazer um novo patrocinador master para o nosso clube. Bom, e quanto a reforços, cara, tivemos aí muitas informações importantes envolvendo o Spinelli. Após aí a apresentação do último reforço contratado, o Brenner, o jogador até falou do Evander, né, que tem interesse em jogar no Vasco, só que o Vasco não demonstrou nenhum interesse em contratar o Evander e claramente o Cincinnati vai querer uma grana bem pesada para que o Vasco tire o Evander de lá, né? Mas falando da realidade, o que é possível hoje, o Vasco está por detalhes de fechar a contratação do atacante Cláudio Spinelli do Independiente Del Valle. O jogador argentino tem um forte desejo de jogar no Vasco e o Vasco já teria feito uma proposta de compra de mais de 2 milhões de dólares, aproximadamente 10 milhões e meio de reais, para comprar o jogador em definitivo. A negociação deverá ser concluída ainda nessa semana. E o jogador, com certeza, mostra total vontade de jogar no Vasco. E isso fez muita diferença na negociação, né? Se o jogador, desde o início, tivesse mostrado vontade de continuar no Independiente Del Valle, o Vasco nem iria levar adiante as negociações. Mas o Vasco entendeu que é um jogador que pode agregar em muito no nosso elenco, fez muitos gols na temporada passada, e ele chega em tese para disputar, num primeiro momento, posição com o Brenner. Quem tiver melhor fisicamente e fazendo gols será o titular da posição, né? Porque, na minha opinião, eu vejo assim, o Brenner um passo adiante. Só que a gente não sabe como que está o Brenner, né? As condições físicas, também se ele vai precisar de um longo período de readaptação ao futebol brasileiro, já está um tempo fora. O Spinelli já é um jogador aí que já está atuando muito aqui no mercado sul-americano, já jogou contra o Vasco, fez muitos gols, está vivendo aí uma grande fase, a melhor fase da sua carreira, e vai chegar ao Vasco no auge. Muito semelhante com o que aconteceu quando o Vasco contratou o Verratti, só que o Verratti chegou praticamente com 10 anos a mais do que o Spinelli. E agora, a tendência é que de fato aconteça a contratação desse atleta, a gente fica na aguarda aqui do anúncio oficial. Assim que tiver o martelo batido, vamos trazer aqui no nosso canal a qualquer momento. Só que não é somente o Spinelli, né? Vamos aqui entrar num assunto muito importante, que é também mais contratações, cara. O Vasco precisa tentar reforçar o elenco, precisa de um meio-campo de qualidade, com urgência, cara. Urgente. O Vasco não pode ficar esperando Thiago Mendes e Barros jogarem bem. O Vasco tem que ir ao mercado buscar um camisa 8 ou camisa 5 que seja, de altíssimo nível. Porque temos aí um mês, praticamente, porque a janela fica fecha no dia 3 de março. Temos um mês aí para o Vasco contratar jogadores ainda. Período que a janela de transferências ficará aberta aqui no Brasil, para o Vasco contratar jogadores de fora. Depois eu acredito que vai ter uma janela interna, né, digamos assim, uma janela onde o Vasco vai poder contratar jogadores que estão atuando em território nacional. Agora também tem um fato importante. Antigamente, jogadores que completassem 7 jogos com seus clubes não poderiam ser negociados. Esse número aumentou para 12. Ou seja, o Vasco vai ter mais tempo ainda para tentar buscar outros jogadores, talvez aqui do mercado brasileiro. Só que hoje o Admar Lopes vem trabalhando bastante com possibilidades de mercado sul-americano e mercados pouco alternativos, né? Como foi o caso de algumas contratações que o Vasco fez. Vamos ver o que vai acontecer. Na minha opinião, é essencial contratar um volante
Não importa se é primeiro ou segundo, tem que contratar essa posição. Na minha opinião, ainda acho que precisaria de mais um zagueiro, hein? A zaga do Vasco tá dando uma vacilada ali, mas eu acho que o Vasco não fará esse movimento, até porque investiu no Saldívia, né? Esse jogador até agora não encheu os olhos do torcedor vascaíno. A zaga com Cuesta e Robert Renan tá muito mal nesse início de temporada. Outra posição extremamente carente, lateral esquerda. Temos a situação com o Cuiabano, né? Que seria em tese hoje o segundo nome mais perto de fechar com o Vasco, além do Spinelli. O jogador tem aí possibilidades de fechar com o Vasco, ele gosta do projeto do Vasco, o Vasco estaria até disposto, até certo ponto, comprar de fato o jogador. Essas foram as últimas informações que a gente teve, só que não tivemos atualizações. O Vasco já fez uma proposta oficial, se está muito perto de concretizar o negócio. O que a gente sabe é que o Cuiabano quer jogar no Vasco. O jogador dá preferência sim para jogar no Vasco agora. Anteriormente era o Botafogo, só que o Botafogo está com transfer ban e ele já está em negociações mais avançadas com o Vasco. Claramente também a diretoria, juntamente com o Diniz, convenceu bastante o Cuiabano a trocar o Nottingham Forest pelo Vasco, né? Vamos aguardar, ver com quanto a situação do Cuiabano. Também contrataria mais atacantes, principalmente de lado. Precisaria, na minha opinião, de mais um atacante de lado, de preferência que atue pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, possa conseguir jogar bem nesses dois lados. Só o Inestrosa ainda acho que é pouco, porque o banco de reservas ainda é muito fraco. Claro, poderia também trazer mais um camisa 10, mas hoje eu acho muito pouco provável que o Vasco parar esse movimento aí. Comente aí o que você acha das posições carentes no Vasco. Qual para você é a principal carência no nosso elenco hoje? Para mim, além do meio campo, que eu entendo que é acima de todos, a lateral esquerda vem logo atrás ali. O Vasco precisando urgente contratar mais um lateral esquerdo também. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Se tiver qualquer tipo de novidade importante durante o dia, vamos trazer a qualquer momento outro vídeo aqui no canal. Forte abraço. É nóis.